Depois de algumas semanas empacada por conta de uma mini ressaca literária, eu finalmente consegui ler essa história e hoje eu tô aqui pra panfletar Emma, da Jane Austen. Oi! Caso essa seja a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos, então sejam muito bem-vindos! Hoje o vídeo vai ser de resenha de um dos livros que eu mais me surpreendi no último trimestre. Tem livros que a gente pega pra ler sabendo o que vai ter na história, outros que a gente tem expectativas que moram sozinhas de tão criados, e tem aqueles que a gente pega pra ler sem saber do que se trata, sem expectativa nenhuma, pronta pro que for que tenha na história. Emma foi esse livro pra mim. Me julguem se quiserem, mas até eu ler, eu não tinha a menor ideia sobre o que se tratava a história. Eu sabia que tinha uma nova adaptação, mas eu nem vi o trailer pra não receber spoiler. Juro que tentei ao máximo não ver nada sobre pra não criar expectativa. Hoje, Emma é um romance de época que beira a comédia, dado os conflitos que a protagonista enfrenta, que são às vezes até meio bobinhos, mas se parar pra pensar na época, né? A gente precisa ter em mente que esse é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1815 ou 14, não tenho certeza, e naquele ano ele não era de época, era só um romance. Nessa história, a gente vai conhecer a Emma. Ela é uma jovem rica, bonita, com uma posição respeitável na sociedade, mora com o pai e recebe todas as atenções do senhor resmungão. E absurdamente preocupado com a saúde. Logo eu falo um pouco mais sobre ele. Ela passou os quase 21 anos da vidinha padrão dela sem nenhuma preocupação, problemas e sem a menor pretensão de casar. E essa última parte é uma coisa que ela deixa muito claro para qualquer pessoa que questione a respeito. Ela é uma jovenzinha privilegiada, realmente, e sabe disso. Nesse ponto a gente precisa dar crédito pra ela, mas em vários outros momentos que a gente já vai falar também, ela é muito tapada mesmo. Ela sabe que, no geral, as mulheres da época viam no casamento uma chance de vida melhor, mais confortável, financeiramente estável, talvez até uma ascensão na posição social, e visto que para ela nada disso é um atrativo, já que ela claramente já tem tudo que deseja, nesses quesitos seria uma grande idiotice da parte dela se casar, a não ser que tivesse completamente e perdidamente apaixonada. Outra coisa que ela também acredita que jamais vai acontecer, porque ela acha que não tem nenhum rapaz na cidadezinha dela que mereça toda essa atenção vindo dela. Muito ênfase, tá? No jamais. Bom, e justamente por não ter nenhuma preocupação na vida, essa criaturinha intrometida que é a Emma tem muito tempo livre para se intrometer na vida dos amigos. E na nada humilde opinião dela, ela acha que tem um dom natural para ser casamenteira. Depois de ver a sua queridíssima amiga e governanta se casar com a ajuda dela e deixar Hartfield. Sim, porque naquela época as casas dos ricos tinham nomes, hein? Achei chique, tá bom? Ela tá decidida a encontrar um bom casamento para sua nova pupila, Harriet Smith. A Harriet é uma moça humilde e ela mora em um tipo de orfanato de meninas na pequena cidadezinha de Highbury. Ela é uma filha ilegítima, então por isso ela não conhece o pai e nem sabe qual é a sua posição social. O que deixa aí uma questão bem grande, porque isso era muito mal visto na época. Mas a Emma tem absoluta certeza de que o pai dela não é qualquer um, ele sem bens e sem posição. E por isso ela decide que, apesar de filha legítima, a Harriet não pode aceitar qualquer um como marido. A pobrezinha da Harriet, que é uma moça muito doce, mas muito tímida e facilmente influenciável, facilmente mesmo, ela fica encantada com toda a atenção que a Emma, uma das moças mais bem vistas, mais queridas da cidade, tá dedicando a ela. E acaba que ela não sabe muito bem como lidar com a honra que ela acredita que é isso. Ela vai simplesmente acatando todos os desejos e as opiniões da Emma, sem qualquer questionamento, e julgando ser realmente a melhor escolha pra ela. Mesmo que essa opinião não venha dela, venha da Emma, entendeu? Elas começam a fantasiar juntas sobre um casamento pra pobre da Harriet, que sequer tem a chance de acontecer. Mas a Emma, que sempre conseguiu tudo que deseja na vida, então ela acha que vai conseguir isso também, né? Tem certeza que vai conseguir realizar essa união, porque como assim? Ela quer isso, então ela vai conseguir. Mas nesse ponto a gente começa a conhecer melhor um outro personagem, o Sr. Knightley. As famílias Woodhouse, que é a família da Emma, e Knightley sempre tiveram um bom relacionamento, tanto que o irmão do Sr. Knightley acabou se casando com a irmã da Emma. E por conta desse relacionamento, o Sr. Knightley, que agora é cunhado da Emma também, e que também conhece ela desde muito nova, ele consegue reconhecer as boas intenções dela com a amiga, mas
Além disso, ele também percebe o quanto essa amizade pode ser prejudicial, principalmente para Harriet, que vai acabar almejando um casamento melhor do que ela pode ter. E aí ela provavelmente vai acabar ficando muito frustrada com a vida que ela vai ter no futuro, e ele tenta muito alertar a Emma sobre isso, mas a Emma se sente tão dona da razão e da verdade, e ela acha que sabe muito da vida, nem dá bola pra nada do que ele diz. Esse é um livro de 1814, né, gente? Então, é preciso lembrar que naquela época esse era um conflito real e muito importante que as pessoas viviam. Era muito difícil para uma pessoa que nasceu em uma classe inferior ter uma ascendência social muito relevante, assim, que fizesse muita diferença, muito destaque, sabe? Era muito raro, inclusive, que as pessoas de classe muito mais alta se relacionassem mesmo que apenas como amigos com outras pessoas de classe inferior. Dá pra perceber a crítica social que a Jane Austen incluiu na história quando a gente passa quase o livro todo lendo sobre o quanto a Emma tenta fazer com que a amiga consiga ascender socialmente. Mesmo quando ela comete a cagada master com a pobrezinha da Harriet, a gente consegue ver que ela faz isso desejando o melhor pra menina, sabe? Ai, coitada, gente, é muito cega. Em um certo ponto da história, um personagem que já vinha sendo mencionado há vários milênios atrás finalmente aparece. E quando eu digo finalmente, é assim, finalmente mesmo, porque o rapaz já estava prometendo essa visita desde antes do ponto em que a narrativa inicia. Pelo que a autora dá a entender, mas ele simplesmente nunca aparecia. Sempre acontecia alguma coisa que impedia ele de ir até a casa do pai. Sim, o rapaz em questão se chama Frank Churchill e é filho do primeiro casamento do Sr. Weston, o agora marido da senhorita Taylor, que é a ex-governanta da casa da Emma. A visita, enfim, acontece e todo mundo na cidade, todo mundo, menos o Sr. Knightley, ficam simplesmente encantados com o rapaz que foi embora tão jovem e voltou para a cidade como um homem feito, já um adulto e muito respeitável, muito querido, né? E o que ele vai dando indícios é que também se encanta pela cidade, mas principalmente pela Emma. Ele passa uma grande parte das suas visitas dedicando muita atenção a ela. E ela vai se sentindo cada vez mais orgulhosa disso, mesmo que ela não se sinta apaixonada pelo moço, né? No fim, a Emma pode até parecer uma mulher pronta, mas ainda é uma jovem muito pouco experiente e que, como qualquer outra pessoa, gosta de receber elogios. Então, ela se sente bem com a atenção que recebe, se sente especial, as intenções do Sr. Churchill, como eles chamam ele, ficam muito claras, não só para Emma, mas também para todo mundo que convive com eles. E aí, a partir disso, nasce uma certa torcida para que essa amizade termine num pedido de casamento. O que ninguém mais percebe é que na mesma época em que o Frank Churchill chega à cidade, uma outra pessoa também chega. E talvez as desconfianças do Sr. Knightley não sejam assim tão infundadas. Como eu disse, no começo a Emma pode ser muito realista com a posição privilegiada que ela tem na sociedade, mas para outras coisas ela é muito tapada. Por exemplo, questões sobre amor. Olha só, a casamenteira que não consegue ver as coisas de amor, veja bem. Sobre privacidade dos outros também, por acaso. Ela não consegue entender como algumas pessoas conseguem ser tão discretas sobre as suas vidas privadas. Isso incomoda ela profundamente. Ela não consegue sequer perceber que a animosidade que ela sente por uma personagem que se chama Jane Fairfax é simplesmente porque ela sente inveja do quanto a moça é talentosa. E porque alguns dos dotes que a menina tem são melhores do que os da própria Emma, que ela gostaria que fossem como os da Jane, mas ela não consegue perceber isso. Inclusive, eu preciso fazer um parênteses aqui sobre essa personagem Jane, que ela é uma beldade, ela é descrita como uma moça de uma beleza estonteante, muito talentosa, toca piano muito bem, canta muito bem, tá sempre preocupada com as tias, muito esforçada, muito educada. Será que só eu reparei que a Jane Austen tem o próprio nome pra personagem que mais se aproxima do ideal das moças do século XIX? Muito sutil, Jane Austen, muito sutil. Ler esse livro em 2021 pode ser uma experiência conflitante. Pelo que eu vi e li sobre ele depois de terminar, ele é do tipo 8 ou 80, ou tu vai amar ou tu vai odiar. Vi muita gente falando que se irritou muito com a Emma, que ela é uma personagem chata, é muito mimada. E sim, ela realmente é mimada. Ela também é intrometida. Mas percebam que esse livro foi escrito em 1914 e essa poderia ser facilmente a maneira como as pessoas viviam naquela época. Especialmente com o tanto de tempo livre que tem a Emma, coitada. É muito tempo livre pra encher a cabeça com nada. E agora eu vou fazer aqui a advogada da Emma,
porque é pra isso que eu tô nessa vida, aparentemente agora, porque eu vou defender sim essa mulher. Eu acho que a Emma é a protagonista mais real da Jane Austen. Em vários momentos ela me deixou em dúvida se eu amava ela ou odiava ela. Ela é rica, petulante, snob, mimada, intrometida, adora achar que pode ser o cupido dos outros, mas por incrível que pareça, ela é e faz isso tudo tentando fazer o melhor das pessoas. As pessoas com quem ela se importa, claro. E todo mundo é assim também, né? É só olhar um pouquinho no espelho que vocês vão ver que pessoas reais também têm defeitos, têm qualidades, às vezes erram com os outros sem nem ter a intenção de fazer mal. Todo mundo alguma vez já deu uma opinião que não foi pedida com a intenção de ajudar. E com o tempo, também cresceu e melhorou. É exatamente isso que acontece com a Emma nesse livro. A gente vê ela amadurecendo e percebendo o quanto algumas das atitudes que ela teve foram maldosas. Antes mesmo do fim da história, a gente já vê ela assumindo os seus erros e indo atrás de se desculpar, de alguma forma tentar desfazer o estrago. O Sr. Knightley, por outro lado, é o melhor mocinho da Jane Austen que eu já li. Gente, o homem é bem educado, ele quase sempre tenta alertar a Emma sobre as coisas que ele percebe, mas ela não. Ele é gentil com todo mundo na cidade, além da família Woodhouse, que é o maior interesse dele. Ele é prestativo, muito contrário do pai da Emma, por acaso. Esse sim me deixou nervosíssima. Ele é um senhorzinho super mesmo hipocondríaco. Ele tem medo até do vento, não quer de jeito nenhum que as filhas saiam de perto dele, não quer que elas se casem, tanto é que um dos motivos para Emma ser tão firme quanto a decisão de não se casar é para que ela não precise sair de Hartfield e não precisar deixar o pai dela sozinho, já que na percepção dela, o Sr. Woodhouse não conseguiria cuidar de si mesmo e da casa. E por fim, alerta de spoiler fortíssimo nessa parte, se tu ainda não leu e não quer saber nada antes, pula para a próxima marcação do tempo. Por fim, eu preciso dizer o quanto Frank Churchill foi privilegiado e perdoado muito facilmente por todo mundo mesmo, assim, até que não devia ter perdoado ele. Eu achei ele um cara, assim, muito presunçoso por achar que uma carta justificaria tudo. Ele foi extremamente desrespeitoso com alguém que ele dizia amar. A pessoa tem o direito, sim, de não contar sobre a paixão dela pra ninguém. Mas a forma como ele escolheu esconder foi muito feia. Muito desnecessária. E ele foi perdoado tão rápido por todo mundo, como se não fosse quase nada. Como se ele não tivesse feito uma pessoa sofrer por um livro inteiro. Achei bem forçado isso e concordo muito com o Sr. Knightley. Frank Churchill se deu muito melhor no casamento do que a noiva dele. A noiva em questão merecia alguém melhor. Pronto, gente. Spoiler finalizado. Bom, como leitora, eu amei a experiência de ler Emma, recomendo fortemente que todos leiam. Não se deixem influenciar por quem diz que essa é uma história irritante. A Emma é uma personagem de muitas facetas e que merecem ser vistas para que no final a gente possa perceber o crescimento dela. E claro, finalizei minha experiência assistindo a adaptação mais recente, um filme de mesmo nome, Emma, com o protagonismo de ninguém menos que Anya Taylor-Joy, que teve uma atuação excelente. Ela conseguiu recriar a personalidade da Emma tal e qual ela é descrita no livro. E o roteiro quase que todo até é extremamente fiel às cenas descritas do livro, com exceção de uma, que quando vocês lerem e assistirem vão saber de qual eu tô falando. Essa única cena que foi modificada me deixou levemente frustrada, porque eu tava esperando a mesma emoção que eu senti lendo, os mesmos sentimentos que os personagens tiveram. Eu queria ter visto na tela e por conta da alteração, tanto a dinâmica quanto os sentimentos que eles precisaram criar para eles precisou ser totalmente diferente. E como vinha vindo numa levada que era tudo muito igual, muito parecido, eu esperei que essa também fosse, sabe? Mas isso não fez dele um filme ruim. Foi uma parte tão pequena que me deixou frustrada. Só naquele momento, todo o restante eu achei ótimo. No filme, é até possível perceber que a ideia foi realmente trazer um ar cômico pra história. Mas se você só assistiu o filme, é provável que a tua experiência com ele seja diferente. Porque ele não é um filme em que acontece tanta coisa assim. Os conflitos podem até parecer meio bobinhos, meio simples demais. Mas se for só assistir ao filme sem ler, tenha em mente que essa é uma história de 1814. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esses livros. Eu amei, mas eu sei que tem gente que detesta e nem consegue terminar ele. Me contem aqui nos comentários de qual grupo vocês estão fazendo parte.
Do que ama ou do que odeia? Aproveitem para me seguir nas redes sociais. Por lá eu tô sempre comentando as minhas leituras em tempo real. Se tu viu até o fim essa resenha imensa e que eu levei dias para escrever, provavelmente é porque gostou de algo nela. Então já deixa teu gostei nesse vídeo para me ajudar aqui e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com os amigos para me ajudar ainda mais conseguir continuar lendo como se não houvesse mais nada para fazer da vida e vir aqui dizer para vocês se vale a pena ou não gastar o teu tempo e o dinheiro com esses livros. Essa foi a minha opinião sobre esse livro, que com toda certeza é um dos meus novos favoritos de 2022. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau!